E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nintendo. Naquele momento que a gente vai gostar de espiritualidade, espiritualismo, cultismo, magia, todas aquelas coisas do meu vídeo. Meu Speech é malucão, é 100% edição, sem corte, sem porra nenhuma e hoje atrasado. Mas por um bom motivo. Seguinte, eu tava gravando os vlogs, né? Eu tava fazendo as coisas todas aqui com um iPhone 6, eu imagino que é o que eu tinha, tá? Só que esse iPhone já tava velho, então a bateria dele já não aguentava. Ele já tava dando vários pau, porque o iPhone meio que tem uma obsolescência programada aí de um ano, né? Aí ontem eu fui trocar o celular. Só que os iPhones estão caro pra porra, velho. Caro pra caralho. O iPhone 7, que nem é o top, tava, sei lá, 4 mil reais. O iPhone 8 tava 5, o iPhone X, então nem tava um carro zero. Aí o que eu fiz? Eu comprei um outro celular, comprei um Samsung, né? Eu não tô fazendo propaganda, tava mais barato. E pelo que eu vi nas comparações na internet, o iPhone que o Samsung que eu comprei, que é o S8 Plus, ele tá competindo com o iPhone X em questão de desempenho, processador, essas coisas todas. E, se eu não me engano, parece que quem faz o monitor do iPhone X é a Samsung. Então eu comprei um Samsung e mudei minha vida de novo. Por conta disso eu não sei como será nem esse vídeo. E eu demorei pra fazer porque eu precisava, né, ver como é que funciona essas coisas todas aí. Mas enfim, foda-se, tá aí, né, tamo nessa daí, espero que fique bem. Espero que a câmera não seja boa o suficiente pra vocês verem. Parece que é, né? Ó, tem foco automático, isso é legal, ó. Ó, caralho. Espero que vocês não se assustem muito com a minha cara agora que eu tô em alta resolução. Bom, vamos para perguntinhas de vocês. Hoje eu confesso que eu nem olhei para ver se tinha mais questões novas. Eu tô aqui com 4 perguntas, mas eu acho que vai dar bastante tempo essa primeira aqui, então vamos só com elas, beleza? Desculpa de novo, esse vlog tá meio nas coxas. Opa, Nino, tudo beleza? Pesquisando sobre o ocultismo, vi que a melhor forma de começar a entender a magia é aprender e perceber a movimentação de energia. Junto a tais informações, também fala-se que temos que movimentar a energia em nós para manter o corpo espiritual saudável e evitar que nosso corpo espiritual fique doente. Considerando isso como sendo verdade, comecei a buscar exercícios para tal finalidade, porém observei que eu não consigo fazer energia circular em mim, pois falei para minha mãe e minha irmã fazerem os mesmos exercícios e elas percebem a energia delas próprias. Depois de uns 8 meses me auto-observando, nesses exercícios, percebi que só absorvo energias de tristeza e sentimentos negativos. Considerando essas coisas, é verdade que temos um corpo espiritual que troca energia com tudo ao nosso redor? Se sim, é verdade que ele também adoece? Se sim, quais são os sintomas que podemos sentir? E quais as consequências que isso pode trazer desde já? Obrigado. Então, porque aqui vai ter várias observações a serem feitas, tá? Primeiro de tudo, pessoa que fez essa questão, muito obrigado por tê-la feito, porque ela vai permitir que eu aborde um monte de coisas aqui no vlog diário que normalmente não abordo. E isso vai ser bem bacana, tá? Tem muitas coisas a serem observadas aqui na sua pergunta. Não perceba o que eu vou falar agora pra vocês, pra todos aqui, como um ataque direto a você, como uma zoeira que eu tô fazendo a você, como um sarro que eu tô tirando de você, ou uma afronta, tá? Não é nada disso. É que você colocou várias coisas que são bem legais de abordar no seu comentário, e eu vou usar ele como base pra ensinar outras pessoas. Então não se ofenda, tá? Vamos começar do começo. Realmente sim, é legal, é uma das primeiras coisas, na verdade, sim e não, tá? Porque assim, ó, a magia ela é dividida, o que a gente chama comumente de magia, ela é dividida em 2 grandes núcleos, tá? Tem a sua parte teórica e a sua parte prática, né? A parte teórica a gente comumente dá o nome de ocultismo, que é uma reunião de coisas que você vai estudar. A parte prática a gente chama geralmente de ritualística, né? Que tem várias formas, vários métodos, ou sistema. Tem várias formas, vários métodos e vários porquês, tá?
O que você viu aqui como uma das primeiras coisas que você vai aprender é da parte prática, certo? Fazer meditação, etc. e tal. Entretanto, você tem todo um caminho da parte teórica que você pode fazer sem antes adentrar nessa parte prática. O que acontece é que geralmente a parte prática é o que mais chama a atenção das pessoas. Só que, olha, desfocou completamente. Só que, se você vai para a parte prática sem um embasamento teórico, você não consegue, por exemplo, fazer isso que você está querendo. Entendeu? Porque, a bem da verdade, pelo que eu entendi, você está fazendo isso sozinho. Então você não tem nem como comparar as experiências que você está tendo. O que eu quero dizer com isso? Que você acha que algumas coisas estão acontecendo com você, mas como você não tem método comparatório e nem tem embasamento teórico, você efetivamente não consegue saber o que está acontecendo com você. Por isso que você fez a pergunta, inclusive, tá? Você quer falar alguma coisa? Se quiser, chega aí, cola aí. Vem cá, então. Vem aqui. Não tá, filho. Você entendeu o que eu falei? Porque assim, parece bobeira, tá? Eu sei que parece. Mas a gente não tem a gente não tem controle completo do nosso corpo quando a gente tem poucas informações a respeito dele, tá? Eu sei que isso parece esquisito, porque você fala assim, eu sinto o que eu sinto. Eu não preciso aprender nada para sentir coisas. O que eu sinto é o que eu sinto. E você tá certo nesse ponto. Entretanto, os sentimentos e sensações que você tem, primeiro que são coisas diferentes, sentimento é uma coisa, sensação é outra. Os sentimentos e sensações que você tem só são explicáveis, você só consegue compreendê-los, portanto explicá-los, quando você tem informações a respeito disso. Entendeu? Uma coisa assim depende da outra, né? Então, você não conseguirá diferenciar para mim uma dor óssea no dedão do pé de uma dor muscular no dedão do pé, numa lesão no tendão do dedão do pé, se você não tiver informação sobre essas três coisas. Para você só vai ser uma dor no dedão do pé. Tá aparecendo... Eu tinha tirado da internet, mas tá aparecendo promoção, os SMS aqui de promoção. Enfim, sacou? Você não vai conseguir diferenciar essas três coisas se você não tiver informação sobre elas. Então você tem que ter toda a parte teórica antes de começar a parte prática. Se você não entende seu corpo, você não vai saber o que é uma dor aqui ou uma dor ali. Você pode até saber, eu estou com dor de barriga. Mas na sua barriga tem um pedaço do seu estômago, tem um pedaço do tem o seu duodeno inteiro, tem seu intestino grosso, intestino fino, tem o seu apêndice, tem o ânus, tem o reto, tem, enfim, se for mulher ainda tem ovário, tem trompas de falópio, tem útero, né? Tem a vagina, tem a parte, enfim, tem uma série de coisas que podem acontecer na sua barriga para te dar uma dor de barriga. Você sabe diferenciar uma cólica de uma dor intestinal? Entendeu? E tô falando de cólica para os meninos, inclusive, né? Então, qual que é a pegada que você está sentindo aí de verdade? Então, sem informação, cara, a gente não consegue andar nesse caminho, tá? Talvez você tenha feito o que todo mundo faz. Você foi com muita sede ao pote na parte prática do negócio e você está perdendo uma série de outras coisas que seriam importantes e isso talvez te frustre. E por isso justamente que eu não indico livros. Porque se você começar a ler um livro que você não está preparado para lê-lo, você vai se frustrar, tá? Primeira parte da sua pergunta. Mas sim, a grande pegada da magia, claro que tem outras coisas, tem, por exemplo, intervenções com seres metafísicos e... enfim, tem uma infinidade de coisas para esse lado. Mas o grande quê da magia, ele tem a ver com manipulação energética. Então isso você tá certo, tá? Beleza, pelo menos na minha ótica, né? Ó,
Considerando isso como sendo verdade, a questão da manipulação energética, comecei a buscar exercícios para tal finalidade, porém observei que eu não consigo fazer a energia circular em mim, pois falei para minha mãe e irmã fazerem o mesmo, e elas percebem a energia delas próprias. Aqui talvez esteja numa diferença de vocabulário entre você, sua mãe e sua irmã, tá? Porque como a gente está falando de um negócio que é muito subjetivo, como é que você pode ter certeza que o que sua mãe está sentindo é verdade? Ou é uma influência da cabeça dela, da mentalidade dela, ou do guia que você está fazendo para ela? Coisa número 2, como é que você sabe que você está fazendo os exercícios certos? Na grande maioria das vezes, isso fica de alerta para todo mundo, os exercícios, o que está escrito em livros de magia, por exemplo, a Magia Prática de Franz Bardon, né, o que Franz Bardon já é um autor meio blé, mas ok, pro começo tá bom. E ele tem uma parte toda, acho que é prática do hermetismo prático, alguma coisa, eu nem lembro o nome do livro, mas se vocês souberem, anotem aqui no campo de comentários. Mas ele dá realmente uma série de exercícios. O que acontece, assim como eu, nos meus livros, também dou uma série de exercícios. Só que uma coisa é você pegar o livro do Nino e ler esse livro e tentar fazer o que está escrito lá. Outra coisa é você fazer o que está escrito lá junto com o Nino. Ou com quem aprendeu com o Nino. Por quê? Porque no livro a gente tem algumas coisas que são bases de exercício. A chave de decifração daquilo não está no livro. Está com a pessoa que o escreveu e os seus seguidores. Entendeu? Então, lá no livro, sim, vai ter alguma coisa escrita, tanto no meu, quanto do Franz Bardon, quanto no de quem você quiser. Só que a chave para você decifrar aquilo não está no livro. A não ser que você vá para os Estados Unidos, onde as pessoas transformaram essas coisas todas em forma de ganhar dinheiro, que é o famoso esoterismo, ou misticismo, né? Que aí você vai ver toque quântico, essas coisas todas, que aí o cara dá passo a passo. Inspira 3 vezes, expira 2 vezes, inspira 5 vezes, expira 4 vezes, senta em posição tal. Mas ainda assim, ele não vai falar pra você o que tem que fazer pra energia funcionar. E provavelmente você não tá sabendo. E talvez, só talvez, sua mãe e sua irmã estejam sendo enganadas por elas mesmas. E aí eu volto a perguntar pra você. Que tipo de mecanismo, de ferramenta que você tem aí para afirmar, ou melhor, para inquirir se o que sua mãe e sua irmã estão fazendo é realmente verdade ou é parte da enganação delas? Eu sei que algumas pessoas vão vir aqui e falar assim, Nino, enganar-se é parte da magia. E eu super entendo vocês e essa desculpa que vocês dão, mas eu não funciono assim, tá? Eu não funciono no método de enganar-se. Por isso que eu sou avesso ao uso de um monte de coisa. Porque pra mim, o mago é o deus do círculo, como eu sempre falo. Então o mago não pode se enganar para fazer as coisas acontecer. Ele pode usar de coisas para enganar os outros. Tudo bem, aí faz parte. Né? Enganar no sentido de, por exemplo, você vai fazer um ritual com a sua mãe e com a sua irmã. Você é o mago, o deus do círculo. Você precisa que a sua mãe e sua irmã cheguem a uma determinada mentalidade, né? Um determinado espectro de energia. Então você pode usar certas ferramentas que vão enganar a psique da sua mãe e da sua irmã, um placebo, para aí elas alcançarem exatamente o ponto energético que vocês querem. Ok. Mas você, mago, não. Tá? Mas de novo, isso é a minha escola. Foi o jeito que eu aprendi e é o jeito que eu transmito. Outras pessoas vão achar outra coisa completamente diferente. E ok, acharem isso, tá? Cada um tem seu método. Mas eu, e já que você está perguntando pra mim, eu estou dando a minha opinião, acho assim. Então, por exemplo, lá na casa da Avó Maria Rosa, a gente tem um rito coletivo, certo? Então a gente precisa que 15 pessoas alcancem o mesmo patamar vibratório, energético, para o trabalho acontecer, para a gente fazer o contato com entidades metafísicas, tá? O que a gente faz? A gente usa de ferramentas para isso, a gente usa o atabaque, a gente usa imagens, a gente usa folclore. Então as pessoas chegam lá, ouvem os pontos cantados,
vem a defumação sendo passada e através dessas ferramentárias elas conseguem saber a energia que a gente quer que ela chegue, inconscientemente, claro, mas elas chegam lá. A gente usa Saravá meu pai Xangô, para quê? Para as pessoas emitirem o mesmo tipo de vibração, entendeu? Então a gente usa de ferramentas, que nesse caso são ferramentas de comunicação para os médiuns de dentro, para quem está fora são ferramentas imagéticas, mas para quem está lá dentro são ferramentas de comunicação, é a mesma coisa que dá uma ordem, né? Então quando a gente fala Saravá meu pai Xangô, na verdade a gente está falando, eu quero que você chegue a tal patamar, que a pessoa já sabe, ela vai aprendendo, quando entra na casa da Maria Rosa, ela vai aprendendo qual patamar é equivalente ao pai Xangô, para quando a gente falar Saravá meu pai Xangô, ela chega lá rapidinho, entendeu? É um código, é um símbolo que a gente usa para uma determinada situação, né? No começo, por exemplo, que a gente vai fazer o banimento, eu faço o banimento em grupo, né? O banimento eu conto com mais 4 outros médiums, porque a gente está fazendo um rito coletivo e a Casa da Avó Maria Rosa tem o propósito de ensinar as coisas. Então eu estou ensinando essas 4 pessoas que estão comigo a fazer um banimento, tá? Mas o banimento é meu, né? Eles estão lá me auxiliando, mas o banimento é meu, sou eu que faço. Então o que acontece? Eu falo fogo, aí todo mundo sabe o que tem que fazer com a energia correspondente à energia do fogo. A gente já treinou antes, todo mundo já sabe qual é essa energia e eles já sabem, já foi combinado, entendeu? Então fogo se torna um signo. Fogo, terra, água, ar, se torna um signo para eles fazerem o que eu estou querendo que eles façam na hora. Sacou? Então talvez você esteja interpretando essas coisas de uma forma errada. Mesmo a energia delas próprias. Depois de uns 8 meses me observando, nesse exercício percebi que eu só absorvo energias de tristeza e sentimentos negativos. Então, como você sabe que isso está acontecendo? Porque você está falando assim, ó, eu imagino que você entenda que absorva energias de tristeza e sentimentos negativos, porque você se sente assim depois que você termina. Entretanto, não necessariamente isso acontece porque você está absorvendo essas coisas. Não estou falando que é o caso, estou falando que é uma possibilidade e como você faz para diferenciar as coisas, tá? Pode ser que isso seja coisas de você mesmo. Pode ser que a gente sempre tem uma máscara, né? Uma máscara muito feliz, uma máscara alegre, uma máscara que depende do lugar, por exemplo, você vai demonstrá-la diferente. Quem já teve a oportunidade de me conhecer ao vivo, sabe que isso aqui não sou eu, né? Esse cara, eu geralmente falo mais baixo, sou mais contido, sou tímido, eu dificilmente me abro, né? Assim, de chegar, você, isso aqui. Eu não tenho isso daqui. Isso aqui é uma máscara e você pode ver que esse personagem aqui do vlog diário é diferente do meu personagem dos vídeos de quarta, né? Então é uma máscara. Agora, às vezes você só está colocando a sua máscara para fora. Não estou falando que é o caso, estou falando que é uma possibilidade. E como é que você faz para saber diferenciar as duas coisas, sacou? Mas as suas perguntas. É verdade que temos um corpo espiritual que troca energia com tudo ao nosso redor? Cara, eu acho que na verdade nós não temos um corpo espiritual, que nós somos o espiritual. O espiritual não tem corpo. O corpo que o espírito teria seria tipo uma roupa que ele veste feita de uma outra energia, tá? Mas eu acho que o espírito não possui um corpo espiritual. O espírito é o que é. Você pode chamar de corpo espiritual porque é uma metáfora para aquilo. Ok, mas para ficar claro para você, eu acho que espíritos não têm corpo. Os espíritos são o que são, tá? Se sim, aliás, ele tem o corpo material quanto encarnado. Se sim, é verdade que ele também... sim, ele também compartilha energias com o redor, tá? É por isso que É um exemplo muito clássico, muito básico. Quando você quando você vai visitar um tio, um parente, um amigo, você vai na casa dele, você, quando entra na casa dessa pessoa, você sente coisas diferentes. Você entra num estado de ânimo diferente. Isso é porque você está compartilhando energia com o todo, com o meio no caso ali, tá? O meio tem uma egrégora que é própria daquela família, da família que habita aquele lugar. Então quando você entra, você começa a trocar energia com essa egrégora. Isso acontece também na rua. É que na rua, como tem muita gente andando, a egrégora é muito díspara, ela é muito energia, muito bagunçada, então é quase como se não tivesse, tá? Mas sim, você está o tempo inteiro trocando energias com o meio.
é verdade que ele também adoece? Quais sintomas e quais consequências que isso pode trazer? Cara, eu não tenho como afirmar isso com 100% de certeza pra você, tá? Porque a gente não tem como medir essas coisas num corpo espiritual. Mas, aparentemente sim, ele também adoece. Existem certas teorias que vão falar que as doenças do nosso corpo decorrem de doenças que aconteceram no espírito. Geralmente as filosofias orientais partem desse princípio, né? Então, se você tem primeiro uma doença no espírito e ela se manifesta no corpo, se eu não me engano, a Ayurveda parte desse princípio. E tem as filosofias mais ocidentais que falam que isso é uma mão dupla, né? Uma mão de troca dupla. Então, as doenças podem se manifestar no corpo e passarem para o seu espírito, tal qual a doença pode acontecer no espírito e passar para o seu corpo. Isso eu acho essa última que faz mais sentido, tá? Porque eu acho que o corpo, como ser vivo, também tem as suas mazelas, né? Então eu acho que uma coisa influencia a outra o tempo inteiro. E isso dá pra gente uma gama de coisas bem complicadas, porque todos os males que acontecem podem começar no espírito e passar pro corpo. Assim como todos os males que acontecem podem começar no corpo e passar pro espírito. O único jeito de você saber isso é fazendo uma consulta com alguém mais experiente, tá? Porque também, já que uma coisa se manifesta, uma coisa influencia na outra, você consegue, curando o corpo, curar o espírito, e curando o espírito, curar o corpo. Sacou? Então você... Claro, segundo as minhas observações, tá? Eu sou um Zé Ninguém da esquina. Então, eu acho que a melhor forma de você perceber isso é você perguntando pra alguém que não seja você. Porque se você perguntar pra alguém que é você, se você perguntar pra você mesmo, o seu ego vai interferir nisso, tá? E aí você não vai conseguir ter uma resposta boa para isso. É muito melhor alguém que tá de fora. Eu acho que é isso. Acho que eu respondi tudo que você perguntou. Foi uma pergunta de 22 minutos, cara. Falei que ia ter bastante coisa a respeito da sua pergunta. Muito obrigado por fazê-la. Espero que todos vocês tenham um ótimo final de semana. Gente, dia 3 de fevereiro, no primeiro final de semana de fevereiro, eu estarei aí em Porto Alegre para a aula do Egon, tá? Da Egon. Então fiquem de olho aí, eu já mandei lá no grupo, mas para quem não viu, tá aqui no vídeo, beleza? Carlão, estarei aí para dar um abração em você, um abração na sua esposa e conhecer o futuro bebê de vocês aí. Beleza? Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama nós. Abraço.